Sangue grosso. Esse negócio existe ou não existe? E o AS? O AS realmente afina o sangue? Para que você tem que afinar o sangue? Você com certeza já viu várias pessoas falando sobre o sangue grosso, que o AS afina o sangue. E aí você já deve ter se perguntado: tá, o AS afina o sangue, mas para que eu tenho que afinar o sangue? Aí tem que falar: não, mas isso aí é bom porque isso vai evitar que você tenha um infarto, vai evitar que você tenha um derrame, né, um AVC. E aí, isso é verdade ou não é? Eu já fiz um vídeo, na verdade eu já fiz 2 vídeos sobre o AS, mas foi lá atrás. E de vez em quando chega essa pergunta sobre esse negócio do AS, para afinar o sangue. De vez em quando chega paciente comigo querendo tomar AS. Tem uns que querem tomar AS por causa da hipertensão. Não, porque você é hipertenso, é bom que o AS ele serve para hipertensão? Tem um monte de dúvida, né? Ficou curioso? Continue assistindo o vídeo que eu vou esclarecer direitinho esse negócio do AS afinar o sangue, a necessidade de afinar o sangue, se a AS serve para pressão alta ou não. É um vídeo bem interessante. Te aguardo depois da vinheta. Então bora falar primeiro sobre sangue grosso e sangue fino. O nosso sangue ele é composto por 2 partes, vamos dizer assim. Uma parte líquida, a maior parte, vamos dizer, seria de água, não é? E a outra parte seria a parte sólida, que seria principalmente responsável pelas células do sangue. Então, na parte líquida, né, que é o plasma do sangue, então lá uma boa parte realmente é de água. E a parte sólida nós temos lá as hemácias, né, que levam o oxigênio, nós temos os leucócitos, são as células de defesa para combater as infecções, bactérias, vírus, e nós temos também as plaquetas. Qual é a finalidade principal da plaqueta? Ela serve para se juntar e formar um coágulo, formar um trombo. E aí, nesse ponto, que é o mais importante que eu vou me deter. Veja, quando nós temos um golpe, imagina que eu pego e corto a minha mão. Na hora que eu corto minha mão, há uma lesão tecidual, o nosso corpo tem que ativar um sistema de coagulação. Por quê? Pensa aqui comigo. Se você tem um cano e você fura o cano, a água vai ficar jorrando de forma infinita. Imagina se isso você corta uma veia, uma artéria sua. Vai correr sangue de forma infinita, você vai morrer. Então Deus, sabiamente, criou um sistema de coagulação. Como é que funciona? Ele vem as plaquetas, se grudam ali naquele lugar, e aí forma como se fosse uma rolha, um tampão, ou, termo científico, seria um trombo. E aquele sangue coagula. Pronto, não sangra mais. Essa é a finalidade da plaqueta. Agora que você já sabe disso, eu vou te explicar a história do sangue grosso e do sangue fino. Senta que lá vem a história. Frequentemente chega paciente, fala comigo: Não, doutor, quando eu fui tirar sangue no laboratório, a técnica falou que meu sangue está muito grosso. Veja só, na hora que você provoca uma lesão, que você fura a sua pele, as plaquetas, elas sabem que houve uma lesão. O que ela acontece? Elas começam a se juntar e coagular. Sabe quando uma pessoa sangra muito, sangra, fica aquela poça de sangue e fica aquele sangue tipo assim talhado, coagulado? Pois é, aquilo ali foram as plaquetas que fizeram. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: não existe esse negócio de sangue grosso e sangue fino. Quer dizer, até existe. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Deixa eu explicar melhor. Pense que você vai tomar um suco de maracujá. Aí você coloca metade do copo da polpa de maracujá e a outra metade de água. Não vai ficar grosso o suco? O que você faz? Dessa forma você não vai conseguir beber. Você acrescenta água. E aí ele vai diluindo. Fica aquele amarelo, um laranja bem forte. Ele vai ficando amarelo clarinho. À medida que você vai colocando mais água, você vai deixando ele mais fino. Ora, se você quer afinar o seu sangue, a melhor forma de você afinar seu sangue é bebendo água. Quanto mais água você coloca, maior a quantidade de plasma, então há um aumento dessa relação de plasma versus células. E aí o sangue fica mais fino. Então você quer afinar seu sangue? Tome água. É mesmo, é? É mesmo? Agora, o sistema de coagulação é outra coisa. É outro departamento.
O nosso sangue ele corre dentro das nossas veias, das nossas artérias, de forma líquida. Por quê? Se for uma forma mais sólida, não anda. Então ele corre de forma líquida. Só que na hora, no exato momento que tem uma lesão, as plaquetas, sabe, ativa o sistema de coagulação. É uma coisa muito complexa, tanto é que a gente chama de cascata de coagulação. Tem vários fatores, a plaqueta está no meio, existe um monte de coisinha ali no meio que não vale a pena falar aqui no vídeo, que não é a finalidade de vocês. Mas vocês têm que saber que na hora que tem a lesão, a plaqueta, elas se juntam, vem várias substâncias e formam um coágulo. É como se fosse uma rede. E essa rede forma uma rolha, um tampão, que é o trombo, e a partir dali o sangue não passa. Beleza, doutor Cota, mas e o AS? Onde é que o AS entra? O AS, ele faz parte de um grupo chamado de antiagregante plaquetário. Ora, pegue pelo nome. Anti é uma coisa que é contra. Agregação, agregar, juntar. Plaquetário, plaqueta. Então eles impedem essa união das plaquetas. Ora, se as plaquetas não se juntam, não ativa o sistema de coagulação. E aí o sangue corre sem formar aquele trombo, sem formar aquele tampão. E aí a pessoa vai sangrar até morrer. Ai, misericórdia! É por isso que quem toma S, quando se corta, demora para estancar o sangue. Quando a pessoa vai fazer um tratamento dentário, o que o cirurgião dentista pede? Olha, suspende o AS 7 dias antes. Por quê? Senão vai ficar sangrando muito. Vai fazer uma cirurgia? Pede também para tirar o AS. Não é porque ele afina o sangue, porque quem afina o sangue é água. O AS ele impede a agregação da plaqueta. E claro, se a plaqueta elas se agregam, elas se juntam, elas formam esse coágulo. É como se fosse um leite talhado. E aí é uma coisa, vamos dizer, mais grossa. É só você pegar um leite e um leite coalhado. O leite coalhado não parece que está grosso? Na verdade, ele coagulou. É a mesma coisa o sangue. O sangue coagulou. Então o AS não afina o sangue. Quer afinar seu sangue? Tome água. É isso que vai fazer. É só você vai aumentar a quantidade de plasma, porque boa parte do plasma é feito de água. E aí com isso vai ter mais líquido e menos sólido. Com isso, o seu sangue fica, vamos dizer, mais diluído, vamos dizer assim. E agora vamos responder aquela outra parte, o AS. Ele serve para baixar a pressão ou não? Porque não é infrequente. Paciente com pressão alta quer tomar AS. Veja isso com frequência. Tem até já um vídeo, vou deixar aqui no card. Se você quiser, você assiste esse vídeo falando sobre se o AS serve ou não para baixar a pressão, mas de forma resumida, rápida e rasteira aqui para você. O AS, ele não abaixa 1 milímetrozinho da sua pressão. Por quê? Ele não tem efeito vasodilatador, ele não vai atuar na sua frequência cardíaca, no seu coração. O que ele vai fazer é atuar nas plaquetas para não deixar o sangue coagular. Então, se você está tomando AS por causa da sua pressão, esquece. Mas aí vai ter aquele que vai falar o seguinte. Mas, doutor Cota, o AS não é bom para prevenir derrame, prevenir infarto? Porque olha só, o meu pai, o meu avô, meu tio, quando ele infartou, o médico passou AS e o médico falou: olha, o AS é importante para evitar um novo infarto. Isso aí é tudo verdade. Veja que o AS ele impede a formação do coágulo. Ora, uma placa de gordura, quando ela quebra, essas plaquetas elas se juntam, ativa a formação da fibrina, forma um coágulo e impede que o sangue passe. É assim que começa o infarto, que começa o AVC, por causa dessa ativação da plaqueta. Ora, se o AS impede a formação do coágulo, o sangue começa a fluir de forma melhor e aí não entope a artéria. A pessoa não vai ter o infarto, não vai ter o AVC. Esse pensamento está correto. Porém, você tem que pensar o seguinte. É importante a agregação da plaqueta. Pense que você teve um sangramento qualquer. Vamos supor que você se cortou com a faca. Você iria sangrar até morrer. Bora para coisas mais graves? Você vai agora para uma cirurgia. Por mais que o médico dê um ponto para estancar, ainda assim vai ficar sangrando. Você pode morrer sangrando por conta disso. Vamos imaginar que você está na sua casa, você escorrega, bate a cabeça. Quem daqui nunca bateu a cabeça? Lá dentro da sua cabeça vai romper o vaso sanguíneo. Só que aí você tomou AS.
o que vai acontecer? Não vai coagular e vai ficar sangrando, gotinha por gotinha, ou jatinho por jatinho. E com isso vai fazer um grande acúmulo de sangue no seu cérebro e você vai ter um AVC hemorrágico. Pode ser no acidente de carro também. Vamos imaginar que você está tomando AS e você já tem uma gastrite. O AS, ele piora a sua gastrite. Aí aquela gastrite acaba corroendo o seu estômago, rompe o vaso sanguíneo, porque foi correndo, rompeu e agora você vai ficar sangrando, correndo o risco de morrer, ou se não morrer, se for um sangue pequenininho, o que vai acontecer? Você vai perder pequenas quantidades de sangue e aí você vai ter uma anemia por conta do AS. Então, AS não é aquela coisa maravilhosa. Toma AS porque ele previne o AVC, ele previne o infarto. É verdade, mas ele também tem efeito colateral. E aí que está o grande pulo do gato. Porque a arte da medicina é a gente escolher o menos pior. O AS ele tem um lado bom, né? Ele protege AVC, protege infarto. Por exemplo, meu pai já infartou, ele tem que tomar AS para o resto da vida. Mas ele também tem os efeitos colaterais, como tudo na vida. Tudo na vida tem efeito colateral. E aí você pode estar ganhando uma gastrite, um sangramento, pode ter um AVC. Teve um paciente meu que já teve uma perda da visão. Por quê? Foi coçar o olho, rompeu um vaso sanguíneo lá atrás, lá na retina dele, e aí ficou cego por conta disso. Resumindo aqui a história. Você está com sangue grosso, principalmente quando você acorda, vai tirar sangue. O que aconteceu? Você passou a noite inteira sem se hidratar, formou urina, você suou, então você desidratou. Por isso que o seu sangue está grosso. Quer melhorar? Tome água. Não, você está querendo evitar a formação do coágulo. Aí você toma o AS. Mas o AS não é para todo mundo, porque ele tem os benefícios, como eu falei, mas ele tem os riscos. Cabe a seu médico decidir. É mais benéfico o uso do AS. O benefício que o AS vai lhe trazer é maior do que o risco que ele vai lhe provocar. Opa, então está na hora de você tomar o AS. Não. O risco de você ter um AVC, o risco de você ter um infarto é muito pequeno. Você é um paciente jovem, tem ali, vamos dizer, seus 48 anos, não tem mais nada, só hipertensão. Para que você vai tomar AS? Se o risco de ter um infarto é muito pequeno. Você vai ter mais, o seu risco vai ser muito maior do que o seu benefício. E aí não vale a pena. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês de vez essa história de que o AS afina o sangue, que todo mundo tem que tomar AS. Tem aqueles que falam o seguinte: não, mas sabe o que é, doutor? Eu não tomo AS de contínuo. Eu tomo 3 dias, aí eu paro 3 dias. Eu tomo 3 dias, eu paro 3 dias. Nunca li nenhum artigo científico na cardiologia que corrobore essa atitude. Isso aí, para mim, até que me prova o contrário. Pode ser que eu não tenha lido, né? Tanto artigo científico que sai, às vezes pode ser que eu não tenha lido. Mas até onde eu sei, isso aí para mim é orelhada, é achismo. Não porque se tomar direto faz mal, se não tomar também faz mal, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar ali no coluna do meio. Tá, mas qual é o estudo que mostra que ficar no coluna do meio faz bem? Eu não sei. Então, fica aqui a dica. Converse com seu médico. Veja se seu risco cardiovascular realmente há uma necessidade de fazer o uso de OAS. Se você foi um paciente que já infartou, que nem meu pai, ou teve um AVC isquêmico, provavelmente você vai precisar pro resto da vida. Se você tem baixíssimos riscos, só uma hipertensão, um colesterol um pouco alto, não vale a pena. Agora, vamos pegar ali um meio termo, um paciente diabético, já tem placa na carótida, nunca teve evento nenhum, hipertenso, está descontrolado, esse aí eu acho que até já vale a pena mas cada caso é um caso, aí tem que ver se o paciente não tem gastrite ali no meio, né, o risco dele tomar de ter sangramentos, se ele tem outras doenças, de repente tem alguma distúrbio ali na coagulação, então tudo é individualizado. Essa receita de bolo para todo mundo que colocar na internet, isso aí é perigoso. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Espero que realmente dessa vez tenha esclarecido essa história de que o AS afina o sangue, você tem que afinar o sangue, que tem essa história de sangue grosso, sangue fino. Então, se você quiser afinar seu sangue, tome água, melhor coisa. Isso aí vai lhe ajudar muito na sua saúde. Um forte abraço, nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe enormemente você e toda a sua família. Então você gostou desse conteúdo? Tem uma pergunta para me fazer? Então participe da nossa live.
Todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário de Manaus. Você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para mim. Eu vou responder ao vivo, com toda a qualidade que eu puder colocar.